Eu queria saber de você, craque. O que você achou, então, desse retorno, ou possível retorno, do Danilo Avelar ao elenco do Corinthians? Como que você vê essa situação? Eu não sei se ele tem o retorno confirmado. Eu só sei que o Corinthians não pode mandar ele embora. Sim. Eu não sei se essa atual diretoria vai tê-lo, a comissão técnica também, colocá-lo para jogar. Ele nunca deixou de treinar, só que ele ficou bem escondido, né? E ele disse isso hoje. Eu tenho um entendimento, essa é uma visão minha. Quem nunca foi racista nesse país? De falar uma indelicadeza, uma brincadeira. Coisas que a gente nem sabe, tipo, a coisa tá preta. Isso, a coisa tá preta. Você olhar alguém chegando, um negro chegando, você já ficar... Quem nunca fez isso? Né? E a gente tem que aprender com os nossos erros. O que ele fez foi gravíssimo. Ele foi muito racista e ele disse que foi. Só que ele foi na CUFA agora, ele tá tendo os entendimentos. Tem a matéria aí. E eu perguntei pra ele, você tá falando de verdade ou você tá falando só pra você apresentar no clube pra voltar a jogar futebol? Ele falou, não, Neto. Eu mudei. E eu mudei com um erro gravíssimo que fiz. Eu acho que todos nós temos o perdão de Deus. Eu acho que a gente não pode continuar sendo preconceituoso, homofóbico, né? Racista. Não, eu já contei isso e vou contar de novo. Eu tenho meu amigo Kleber, que ele deve estar ouvindo a Rádio Bandeirantes. E ele é meu parceiro, meu vizinho, né? O Kleber foi num churrasco comigo, que o cara me convidou, e o cara perguntou se ele é meu segurança. Eu falei, só porque ele é negro, irmão? Ou você acha que porque negro não pode morar no meu condomínio? E que por sinal tem poucos. Sim. Né? Se a gente olhar ao redor, quando você for dentro de um shopping de bacana, você olha ao seu redor. Olha ao seu redor. Vê se você encontra quantos negros, quantos indígenas, quantos... Sabe? Então, a gente tem que ver isso, a gente tem que ter esse entendimento. E a gente tem que aprender com isso. Eu não posso querer com que o Danilo Avelar continue racista. Eu quero que ele seja um antirracista. Sim. Essa é a minha visão de vida. Ele errou gravemente, mas ele pode se tornar um antirracista, sendo que ele foi racista. Sim, aí acho que o mais importante dentro do Corinthians, né? Se funciona realmente, né, o tal do comitê de ética do Corinthians, sentar e conversar com ele, os jogadores negros do Corinthians terem ali um entendimento entre eles do que aconteceu. Ele disse que conversou com os caras. Que esse é o mais importante, né? Acho que primeiro, boa noite, cara. Esse diálogo entre todo mundo e entender que realmente ele cometeu um crime, né, que ele pode se redimir, como o próprio, né, já vem dizendo que está se redimindo, melhorando. Então, acredito que hoje ele é um ser humano diferente daquele que... Isso, foi isso que ele falou. Quando ele cometeu esse ato, né, esse crime. Então, acho que dependendo do que acontecer, dá pra confiar talvez na volta do ser humano como uma pessoa melhor. Pra mim, pela entrevista que ele me deu, foi sincera a entrevista dele. Mas tem aqueles que são radicais em relação a isso, né? Sim. Que acha que ele não tem que jogar, que acha que ele não tem que vestir mais a camisa do Corinthians, que o Corinthians é o time do povo, papapá, aquelas coisas todas, né? Então, cada um que tem a sua visão. Eu tenho a certeza que eu tentei fazer o bem em dar o espaço para ele. Ele quis a entrevista, né? E aí ele falou aquilo que ele queria. Eu perguntei aquilo que eu queria. Tem aí um trecho aí? Tem sim, craque, os trechos, mas só pra complementar e respondendo vocês. Primeiro, boa noite, craque, Soler, todos os ouvintes ligados na Rádio Bandeirantes. Eu acho o seu papel, craque, importante de ter esse espaço de troca de ideias com ele. Em nenhum momento você pipocou ou passou pano ou disse que você não criticou quando ele teve atitude racista. Com relação a voltar a jogar no Corinthians, o que pode ser considerado aí uma segunda chance, eu não acho que ele não possa se recuperar como pessoa, eu não acho que ele não possa se tornar um antirracista como você está se colocando, mas me preocupa seriamente a ideia de uma pessoa que ofende a população negra, ofende especificamente a figura de uma mulher negra, e 3 meses depois, numa instituição como é o Corinthians,
volta a jogar como se nada tivesse acontecido. Isso me preocupa, porque o futebol é um espaço de mensagem social. Tipo, o que você tá dizendo, tipo assim, tudo bem, ele foi agora lá e aí já tem a chance de novo. Eu acho que tem que ser uma coisa... Eu quero tá certo. acreditar que ele está indo na CUFA, eu quero acreditar que ele está ouvindo essa pesquisadora negra que ele falou e estudando sobre o assunto, só que assim, ele é um homem branco com acesso à informação, como nós três aqui somos pessoas brancas, e já passou da hora de a gente se dedicar a estudar essa causa. Esse nem é meu lugar de fala, mas eu tenho ouvido essas pessoas, entendeu? Então, claro, ele merece uma segunda chance como todas as pessoas. Mas pode esperar um pouquinho mais. Bem, é um crime, não pode ser desconsiderado. Então a gente vai ouvir primeiro a fala dele sobre se ele foi racista ou não, na primeira pergunta que você fez pra ele. Ou se não, depois, não hoje, se puder fazer amanhã, a gente entrevistar essa pesquisadora que ele falou. Ele citou o nome dela. Citou o nome dela. Ou a gente falar com o pessoal da CUFA, ou a gente também entrevistar uma pessoa que entenda muito mais do que nós e também dar a opinião em relação àquilo que ele fez e qual é o pensamento das pessoas. Que tem essa vivência. Isso, tá falando do que estuda, ouve, não vive na pele. Vamos fazer isso amanhã. Vamos. A palavra então do Danilo Avelar em entrevista exclusiva aos donos da bola. Foi um silêncio importante para mim, para entender todas as coisas que aconteceram. Desde já respondendo a sua pergunta, não, jamais me senti, fui ou tive algum episódio de racismo. E fui infeliz, sim, naquele jogo, num videogame, onde me exaltei. Estava ali em confronto contra um estrangeiro, um argentino. Quem joga esses jogos sabem que o ambiente ele é muito perturbador ali dentro dos jogos, pois não tem meu rosto, não tem imagem, ali eu sou um anônimo, digamos assim. E eu fui provocado, né, por esse estrangeiro que acabei usando as palavras de conotações racistas. Fui muito infeliz. Muitos se falaram de clube, de Corinthians, de emprego, de trabalho, mas de verdade o tema racismo ele é muito superior a todas essas coisas. Então, eu fiquei em silêncio porque eu precisei evoluir como ser humano. Vamos ouvir agora outra resposta dele com relação à educação, né? Ele disse que agora foi atrás de conhecimento e tudo mais, mas fez uma crítica ao sistema educacional do Brasil que acaba não tratando de um assunto tão importante como é o racismo. O próprio racismo, na brincadeira, ele pode afetar uma pessoa, né? Que a gente fala racismo recreativo. Onde você brinca com um amigo e o cara dá uma risada, mas você não sabe se realmente ele foi ofendido. E ao analisar tudo, eu vejo que um dos maiores problemas era na parte educacional. A gente não teve uma educação que nos ensinou sobre o racismo, sobre a escravidão, para a gente não cometer esses erros. E como é que reagiu o elenco do Corinthians, eventualmente jogadores negros, a própria diretoria? O Danilo Avelar também responde. Que muitos assustaram do fato de eu ter acometido, porque eu sempre prezei por um lado de exemplar. Sempre prezei isso dentro de campo e fora de campo. Então todos entenderam super bem, sabem como eu sou, sabem que eu errei. De imediato pedir desculpas a todo mundo do grupo que se sentiu mal com essa situação. Mas todos entenderam perfeitamente e estenderam a mão. Tanto que continuei treinando normalmente, as coisas aconteceram normalmente. Precisava-se de um tempo, eu entendo perfeitamente que teve uma turbulência de partes burocráticas da diretoria com meus representantes e com a minha pessoa. Mas até a diretoria sabe, eles conhecem a minha pessoa, sabe da minha representatividade dentro do clube, sabe por tudo que eu já passei, que eu superei dentro do clube, conhecem a minha índole, entendem o meu lado. Então eu acho que foi necessário esse tempo para tomarem as melhores decisões e não ter a melhor decisão no dia que é onde as coisas estão muito quentes e às vezes pode ter uma decisão errada e precipitada. Aí você que está aí acompanhando a Rádio Bandeirantes, os donos da bola... eu falo a verdade e o que a Gabi falou, parabéns, viu, Gabi? Acho que você tem toda a razão, porque às vezes a gente vê num ângulo muito superficial, sabe? Sim. A gente não se coloca no lugar de um negro que entra, uma delegada que entrou numa loja para comprar e ela não foi atendida. Uma delegada, hein? Ou já vem algum segurança perto dela. Um coronel. Que já foi arrebentado nas mídias, todas as pessoas que... Então, às vezes, a gente vê de um lado meio superficial. Então, a gente poderia, por exemplo, ligar para o Luiz Teixeira, conversar com ele, sabe, que é um cara que briga fortemente em relação a isso, ou essa pesquisadora, ou outra pessoa que tem uma ideia daquilo que ele fez, num jogo, e isso se transformou num crime, né? E que
quando é uma pessoa famosa, uma celebridade, isso se transforma muito forte. Mas e as pessoas comuns? Que entra num supermercado e acontece isso. E uma Tem pessoa essa que possibilidade, né? que vai num shopping e não pode entrar porque as pessoas acham que não tem dinheiro, porque é bandido. Né? A gente também tem que. E você foi muito bem, Gabi. A gente tem que entender esse lado também. Talvez a gente desculpa hoje dá outra chance pro Danilo Avelar, porque o futebol às vezes é meio superficial, e você tem razão. Não, o futebol passa muito pano, e aí a gente tem que ter esse entendimento. Talvez a gente possa conversar amanhã com uma pessoa que possa pensar dessa jeito e nos orientar, e você também aí que está no carro. Quantas pessoas... Eu recebi várias mensagens de pessoas do meu convite. Falou, Neto, eu acreditei nele. Ele foi muito racista, mas ele foi legal. Agora, se ele vai mudar ou não depende de mim, não depende da Band, não depende da televisão. É ele que tem que ser esse entendimento, né? E vamos lá, todos os torcedores do Corinthians não são racistas? Todos somos, inclusive nesse Isso! 4 pessoas. Sabe, então a gente precisa nos policiarmos, a gente precisa saber entender isso, para que a gente possa, não superficialmente, e aí você foi maravilhosa, entender como uma pessoa que sofreu isso, ou as pessoas que saibam disso, também nos mostrar uma outra forma de enxergar esse racismo e que a gente possa mudar o mundo.